noite a todos. Vou dar primeiro os recados paroquiais. Começamos hoje a venda dos ingressos para o Café Cultural, que vai acontecer dia 30 de agosto. E tem uma proposta de reunir as pessoas, fazer muita arte, então vai ter as apresentações artísticas. Inclusive, as inscrições estão abertas para quem quiser se inscrever e apresentar algo dentro da doutrina. A gente tem o tema hoje de a arte de elevar a alma. Então, serão todos muito bem-vindos. Quem tiver interesse em adquirir o ingresso pode falar comigo, ou com o Laércio, ou um trabalhador da casa. E é isso. O segundo recado é sobre as redes sociais. A gente está com um pequeno probleminha nas redes sociais, que a gente não está conseguindo transmitir ao vivo as nossas lives, né, no Instagram do Centro Espírita Caminho de Luz, porque não tem 1000 seguidores. Então, quem puder, se é bom seguir a gente para que a gente possa atingir esse número e poder assim transmitir as lives. A gente no momento só grava e depois a gente posta ela. Mas quem não consegue estar aqui pessoalmente, que quer ver a live de casa, não está conseguindo no momento. Então estamos com 800 seguidores. Então toda ajuda é bem-vinda. E entrando um pouquinho no clima artístico, a leitura de hoje vai ser do livro Parnaso de Além Túmulo, que foi a primeira psicografia realizada por Chico Xavier, e é um livro de poesias. A poesia que eu vou ler hoje é da escritora Alta de Souza, intitulada Mensagem Fraterna. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras, consternado, ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sobre a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz e redenção. Que todos possamos ter uma boa palestra, que assim seja.
Sejam muito bem-vindos em mais esse encontro fraterno aqui no Centro Espírita Caminho de Luz. Quem está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo e sinta-se em casa, junto a nós, participando deste banquete espiritual que sempre o fazemos nas terças à tarde, nas quartas à noite e aos domingos também às 20 horas. Para iniciarmos a exposição da noite, convido a todos para que juntos nos envolvamos em torno da prece, asserenando os nossos pensamentos, adentrando em nossa intimidade, nos unindo, para que juntos possamos agradecer a Deus por esta oportunidade concedida a todos nós de aqui nos encontrarmos na noite de hoje. Agradecermos a Deus por mais esse dia em nossa experiência, desde quando acordamos até o presente instante. Agradecermos a Deus por todas as bênçãos que nós recebemos até o dia de hoje. Obrigado, Pai, pelo dom da vida. Nos abençoe mais este momento. Que Jesus, o amigo incondicional, o príncipe da paz, possa estar junto a nós neste momento, através dos seus mensageiros de luz, os missionários do amor, nos envolvendo num clima espiritual superior, proporcionando a cada um de nós um conforto espiritual necessário, para que possamos estar receptivos à mensagem que vamos receber na noite de hoje. Obrigado, Jesus, por tudo quanto tem feito por nós, por nos trazer a bênção do Teu Evangelho como caminho, verdade e vida para todos nós. Que a Tua paz, Senhor, esteja em nosso meio, com muito amor, com gratidão, com humildade. Nós pedimos a permissão a Ti, Senhor, ao mentor dessa casa, aos bons espíritos, para iniciarmos a exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja. Graças a Deus. Hoje nós temos a alegria de recebermos a nossa irmã Magali Vasconcelos. Ela se desloca de Rincão, Criciúma, Rincão, Balneário Rincão, e trabalhadora lá no Centro Espírita Sandálias do Pescador. E ela nos brinda com a sua presença mais uma vez, é a segunda vez que ela está vindo aqui, e nós ficamos muito felizes pelo aceite dela, de vir compartilhar conosco, dessa doutrina que tanto nos aquece o coração. Muito obrigado, Magali, uma boa palestra, que os bons espíritos te abençoem. Boa noite, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos que aqui se encontram, os dois planos da vida. Que sejamos amparados pela espiritualidade que aqui se encontra. E que possamos nos intuir, aproveitar os benefícios da espiritualidade para tentar colocar em prática um pouquinho do que eu trouxe essa noite de exposição doutrinária. Porque a doutrina espírita, ela só nos consola porque ela nos esclarece a existência. Então, por isso que ela nos torna consoladora. Então, vamos aprender com o que foi colocado aqui hoje. Espero que eu consiga passar a mensagem. O tema da palestra que eu trouxe essa noite é o despertar espiritual. Muitos de nós já ouviu falar de alguma forma deste despertar, e é sobre isso que nós vamos conversar e tentar entender um pouquinho essa noite. Mas o que seria esse despertar espiritual?
Não só a doutrina espírita nos fala, mas as doutrinas espiritualistas também falam muito desse despertar espiritual. Na verdade, o despertar espiritual é quando o espírito começa a descobrir a sua verdadeira realidade, a sua verdadeira natureza. Que não somos somente um corpo físico vivendo uma experiência espiritual, mas somos sim seres espirituais experienciando uma experiência, vivendo uma experiência terrena. Então esses princípios, esse desperta dentro de nós já há algo diferente. Sabemos que somos espíritos imortais, que a nossa existência aqui ela é muito, mas muito passageira em relação à eternidade que nos aguarda. Certa vez, Joana de Ângeles, a veneranda, nos falou que a velocidade da nossa existência aqui na Terra, de uma existência, é a velocidade de um pingo de chuva caindo no oceano. Muitas vezes a gente vive aí 50, 60, 70 anos, parece que o tempo para nós é eterno. Mas olha o tempo curto de uma existência aqui. Essa existência que na verdade é uma dádiva, né? É uma bênção divina que Deus nos coloca a cada um de nós aqui. E que devemos aproveitar e devemos aprender a cada dia mais. E é isso que a doutrina nos traz, nos coloca à nossa disposição. Quando ocorre esse momento de despertar espiritual, é como se fosse na vida das pessoas. Claro que cada espírito a ver com os olhos da alma, do espírito. A gente começa a entender que todos os problemas, todas as dificuldades que eu tenho que passar na vida têm um propósito. Nada é por acaso que me acontece. E que cada dificuldade que eu vá passar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar o que dali eu vou tirar para a minha evolução espiritual. É isso. Esse é um despertar. E vai muito mais além, não é só isso. Além de eu descobrir e saber que toda dificuldade, dali eu preciso tirar o ensinamento, pois sabemos que nada é por acaso, eu vou começar a tentar me melhorar. Aqui, dentro de mim, meu espírito. E como é que eu vou me melhorar? A doutrina bate tanto na tecla, reforma íntima, conheça-te a ti mesmo. Daí eu vou começar a não mais me gostar. Eu não acho mais que isso me serve para o meu de agora. Eu comecei a estudar as obras, eu comecei a me interessar pela doutrina, eu comecei a ter vontade de ser uma pessoa melhor, porque eu vejo que tem algo muito mais além me esperando do que só isso aqui. Pois nós sabemos, meus irmãos, que nós não viemos aqui encarnados na Terra para sentar num pudim e se balançar na rede. A gente veio aqui para trabalhar. O que é essa forma de trabalho para nós? Trabalhar nós mesmos, nosso íntimo, nosso espírito, nosso modo de ser, essas arestas que estão ainda dentro de nós, dessas dificuldades que nós trouxemos, esses erros passados, às vezes horrendos, que ninguém aqui queira saber o que nós fizemos em outras existências, porque a gente sabe que essa é a melhor versão de cada um de nós. Graças a Deus, e essa bendita graça que Deus nos deu também do esquecimento do passado, a gente não lembra. Então aproveitar este momento não é para vir e viver. Claro, eu tenho imperfeições, todos nós temos, porque nós somos espíritos de terceira ordem, somos espíritos imperfeitos. Mas muitos acreditam que ficar como são é mais fácil.
é mais cômodo. Por que é mais cômodo? Porque eu não vou precisar me esforçar em nada. Eu tenho meus defeitos, eu sou orgulhosa, sou vaidosa, eu acredito que sempre eu estou certa, mas eu entendi lá na doutrina, na palestra, que eu não posso ser assim. Mas para eu mudar, eu vou ter que passar por tanta coisa. Vai ser difícil. Eu não posso mais falar de ninguém, eu não posso mais julgar ninguém, eu não posso mais ser tão orgulhosa, achar que sempre eu estou certa, eu vou ter que começar a me burilar. Não é fácil, não é fácil. Daí nos chama Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, e Kardec faz a pergunta: como é que podemos melhorarmos nessa vida e ainda resistir à atração do mal? Melhorarmos ainda nessa existência e resistir à atração do mal. Porque o mal também nos envolve, nós também fizemos o mal. E o que Santo Agostinho nos falou? Conheça-te a ti mesmo. Já dizia um grande sábio da antiguidade, Sócrates. Então, meus irmãos, para explanar o que nós vamos conversar hoje, seria isso, o despertar espiritual. Mas para incrementar e deixar a palestra um pouquinho mais descontraída, eu trouxe dois fatos baseados em histórias reais, que aconteceram mesmo, para sustentar o que aqui foi falado, para auxiliar. Talvez o primeiro seja um pouco, de alguma forma, meio figurado, porque eu vou falar do lado profissional dele, mas o segundo é um fato verídico e consumado e até hoje se continua a se realizar. O primeiro fato o primeiro fato da história, na verdade, é do paraquedista Ivan McGuire. Ivan McGuire era um paraquedista de grande sucesso. Ele era americano. E ele já tinha feito na sua carreira mais de 800 saltos. Mais de 800 saltos ele tinha realizado nessa carreira. E ele era muito conhecido, ele tinha muito reconhecimento do seu profissionalismo. Ele era reconhecido por isso. Ele era instrutor, professor, ele dava cursos para os paraquedistas. E para ele só fazer um salto era como a gente sentar numa rede e se balançar, como eu falei no início. Era muito fácil. E em certo dia, no final de um curso, vários alunos saltaram. Ele já tinha saltado 2 vezes, só que tinha um daqueles alunos que era o aluno dele, tipo, vamos dizer, xodó, né? Que seria ele acreditava na capacidade de um dia ele chegar aonde ele também estava. E ele daí, aquele salto do aluno era o último salto, ele ia se formar. Daí ele preparou o aluno, né? Colocou todos aqueles aparatos, capacete, a câmera para gravar, claro, alinhou a câmera porque tinha que ser gravado totalmente aquele salto de uma forma perfeita. Deixou o aluno todo preparado, a pessoa que ia saltar novamente do lado dele, e ele também foi se preparar. Mas Ivan já tinha saltado 800 vezes. E ele se preparou, colocou o capacete, colocou a câmera, alinhou ela. E o aluno saltou, o que foi ao seu lado também saltou, e ele depois saltou para fazer a filmagem do seu aluno. Só que certo tempo ele foi puxar a corda do paraquedas e ele lembrou que tinha esquecido no avião. Então aquele foi o último salto do Ivan em existência corpórea. O que nós podemos tirar dessa lição de Ivan? Por isso que eu falei que era uma forma meio figurada, porque Ivan, ele era um profissional ótimo, ele era reconhecido, ele tinha vários títulos, vários certificados do lado profissional dele. Todos conheciam Ivan. Mas eu não vou falar aqui da vida de Ivan pessoal, porque eu não tentei estudar e não encontrei nada. Então vamos falar de uma forma meia figurada. O Ivan esqueceu o quê?
Ivan estava, vamos colocar que Ivan estava saltando para a vida, assim como a gente sai da erraticidade e vem parar aqui. Saltos para a vida. Ivan esqueceu o quê? O que lhe ia sustentar ele. O que é a única coisa que poderia sustentar o Ivan para a vida? Era o paraquedas. E muitos de nós esquecemos também de carregar conosco o que nos sustenta. O que nos sustenta? É o nosso lado espiritual. O que nós necessitamos dentro de nós para nos sustentar aqui nesta existência. Porque se a gente não cultivar o lado espiritual, dificilmente a gente consegue viver de forma, como vamos dizer, sem problemas mentais, físicos, porque a gente sabe que tudo que nos acarreta de dificuldade entra pelo nosso organismo e nos causa doenças. Então, o lado espiritual, junto com a nossa caminhada aqui, ele é fundamental. E eu não digo só a doutrina espírita. Claro que ela nos traz muito esclarecimento, nos abrange tudo que nós necessitamos para saber de onde a gente veio, o que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai. Mas eu digo também todas as outras crenças, todas as outras religiões que cuidam do lado espiritual, auxiliam. Só ter fé e vontade de segui-las. Aonde a pessoa se sente melhor, aonde ela acredita que a fé dela está ali, é o lugar que ela deve estar nesta encarnação. E um outro ponto que a gente pode tirar dessa história de Ivan é que o conhecimento nem sempre é tudo. Porque Ivan tinha o conhecimento, né? Ele tinha muito conhecimento. Porque todos nós aqui, ou muitos de nós, nós vamos abranger, sabemos o caminho. Mas muitos de nós aqui não gostaríamos ou não queremos seguir. Alguns dizem que não sabem qual o caminho que eu devo seguir. Emmanuel, não lembro o nome da obra, ele diz assim: muitos falam que desconhecem a sua missão. O que devem fazer aqui? O que vieram fazer aqui? E ele nos diz que é falta de vontade e capricho pernicioso. Falta de vontade e capricho pernicioso. O que Emmanuel nos quis dizer? Falta de vontade foi o que eu disse no início. Para que eu quero modificar se está tão fácil ser assim? Né? É falta de vontade. Porque para a gente mudar tem que ter força de vontade e que não é fácil mudar. Esse é o exercício, como diz Santo Agostinho, conheça-te a ti mesmo, o autoconhecimento e esse exercício diário que a gente tem com a gente mesmo, no nosso íntimo, todos os dias à noite. Nos perguntando, será que eu fui útil hoje? Será que eu fui uma pessoa melhor hoje? Passar um filme. Desde a hora que eu acordei, despertei, agradeci a Deus por mais um dia da minha existência. Desde a hora que eu acordei, fui para o trabalho, retornei para a minha casa, quais as pessoas que eu encontrei, como eu as cumprimentei, se eu consegui agregar a vida de alguém. E isso nos questionar quando nós deitarmos no travesseiro à noite. Ah, mas eu não tenho tempo, eu chego em casa cansado. Faça no chuveiro. Mas pense. Se errou e consegue mudar, mude no outro dia. Se errou e não consegue mudar, não vou fazer mais isso. E é esse exercício que a gente tem que fazer diário. Jesus, nosso mestre amado, ele, em todas as suas falas, parábolas, ele sempre nos dizia de forma espiritual. A gente sabe que o Novo Testamento,
a forma que ele fala no tempo e espaço na época dos judeus. Mas se a gente agora estudando a doutrina dos espíritos, acompanhado com o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai saber que todas as frases de Jesus seguem para o lado espiritual. Jesus nos fala muitas parábolas, e uma delas ele nos fala da escravidão que alguns têm pelo material. Não que é errado ter material, não que é errado ter um pouco mais que o outro. Nenhuma obra nos diz que é errado ter, quando vem do seu suor, do seu trabalho, e quando for lícito. Porque a gente sabe que tudo é emprestado, nada é nosso, é só um empréstimo de Deus. Tudo a gente vai deixar. Mas Jesus nos fala como? Ele diz assim, não ajunteis tesouros na terra, porque a ferrugem e a traça irá consumir. E os ladrões roubam e minam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, os ladrões não minam e não roubam. O que Jesus nos quis dizer aqui? Não fique tão apegado, escravo ao material. Pode ter, mas pense do seu lado espiritual. Ajuntais tesouros no céu. O que é os tesouros no céu? É as virtudes que nós devemos aqui na nossa caminhada de cada existência, pois sabemos que somos espíritos milenares, agregar, colocar dentro de nós, do nosso íntimo, a cada caminhada, a cada amanhecer. Não precisa ser várias virtudes numa existência, mas pelo menos eu dizer para mim só, essa eu não vou fazer mais. Já é um grande passo. Essa eu não vou fazer mais. E complementando a frase que Jesus nos fala aqui, Divaldo também complementou essa parábola que Jesus nos trouxe no Evangelho. Divaldo nos diz que tudo o que temos deixamos. Tudo o que temos deixamos. Só levamos o que somos. Só levamos o que somos. Só levamos o que carregamos dentro de nós, o que nos sustenta na vida, o nosso paraquedas, o nosso lado espiritual. É isso que nós vamos levar. E é isso que vai nos sustentar na próxima estada que eu fizer, na minha próxima existência, na minha próxima parada. Quanto mais eu agregar aqui, mais vai me auxiliar lá. Tanto na erraticidade, quando eu retornar para a pátria espiritual, quando eu retornar novamente em uma outra existência. Mas podemos recorrer também ao nosso livro do coração. Eu chamo o livro do coração, porque a moral do Cristo para mim é o coração. Fala ao nosso coração. Podemos recorrer a esse despertar espiritual também em nosso Evangelho, no capítulo 17, item 4, os bons espíritas, que nos vai falar assim, vou ler só um trechinho, que nos fala da maturidade do senso moral. Kardec falou assim, mas para entender a doutrina espírita tem que ter algum conhecimento maior, a pessoa tem que ser estudada, tem que ser letrada, ou qualquer um pode entender. Kardec diz que não, qualquer um pode entender, porque existem pessoas letradas, estudadas, que não conseguem entender. Não conseguem entender, não é o entender, é sensibilizar, é a sensibilidade da doutrina, o que ela nos traz no coração. E tem várias pessoas que não, de certa forma, ignorantes de modo de não se, enquanto a maioria ouve apenas o som. Comove com os acordes, sensibilidade do coração, enquanto os outros apenas ouvem o som sem tocar o coração.
E o outro fato que eu gostaria de trazer para vocês é de Dan Millman. Eu não sei se alguém já assistiu o filme aqui, O Poder Além da Vida. Se alguém não assistiu, recomendo O Poder Além da Vida. É um filme maravilhoso, um filme espiritual, baseado em fatos reais. É uma autobiografia de Dan Millman, retirada do livro O Guerreiro Pacífico. Dan, ele era um atleta, um ginasta olímpico universitário. Mas a vida de Dan era só a ginástica para ele. Nada mais na vida de Dan importava. Não existia um mundo para Dan. Dan era a concorrência. Dan via os seus companheiros com um egoísmo, porque eles queriam vencer, discórdia havia, porque na verdade o que ele queria ser o quê? Ser sempre o primeiro. Sendo nas argolas, no cavalo, no salto, nas barras, ele queria sempre ser o primeiro. E quando a gente está numa equipe trabalhando junto e você sempre quer ser o primeiro, sentimento bom ali nunca vai ter. De querer sempre ser o primeiro e sempre trazer o primeiro troféu. E Dan, certa vez, daquelas noites turbulentas na sua vida, ele encontrou um senhor num posto de conveniência. Um senhor que começou a conversar com ele, como passa rápido esse relógio, né, Laércio? Um senhor que começou a conversar com ele e falou de algumas formas filosóficas que Dan não conseguia compreender no seu mundinho, de uma forma espiritual. Mas Dan não compreendia. Ele queria compreender, mas não compreendia. E ele retornava, dizia que não entendia nada e retornava. Passava outro dia atribulado, não conseguia fazer uma performance boa nas argolas ou no cavalo, retornava para falar. Só que esse homem não quis dizer o nome dele. E como Dan era universitário e tinha algum conhecimento, ele apelidou ele de Sócrates. E ele falava: mas eu não entendo nada que você fala, Sócrates. Você não entende porque você não está vendo a vida como ela é. Você tem que ver a vida como ela é. E ele não conseguia entender. E estava já na pré-classificação das Olimpíadas. E Dan estava naquela tortura interna, naquela frustração de talvez não conseguir. E ele já estava lá nos semifinalistas para passar. Ele era um bom atleta, porque ele vivia para isso. Só que Dan, naqueles dias perturbados também, pegou a sua moto e andou numa estrada. E ali ele teve um grande acidente. Fraturou várias partes do seu corpo. Acordou no hospital totalmente engessado. Todas as partes do seu corpo, aonde era o instrumento da vida dele. A vida dele naquele momento acabou. Porque a vida dele era a ginástica. A vida dele era os troféus. Mas Dan se lembrou do seu guia espiritual, do seu amigo Sócrates. E voltou a conversar com ele quando ele começou a se recuperar. Ele já estava fora das Olimpíadas. Começou a se recuperar e começou a ir conversar com o seu guia Sócrates. Ele começou a melhorar, começou a caminhar novamente e começou a ter a vida, mas só que Dan ainda não tinha percebido a vida como ela era realmente. E eu trouxe um trechinho do filme. São 4 minutos, no momento em que Sócrates, de uma maneira bem lúdica que foi colocada no filme, mostra a vida para Dan como ela é.
Aqui e agora. Quando a gente souber o que está à nossa volta, a gente vai saber como lidar com a vida. Várias frases ali a gente pode tirar. Primeiro, estar presente. A gente vive hoje no automático, assim como o Dan vivia na época dele, assim como o Ivan também de tantas vezes colocar o seu paraquedas também vivia no modo automático, de tanto colocar o paraquedas, para ele era uma coisa simples. E quantos de nós não vivemos também no modo automático? Quantos de nós? Sem olhar o que está acontecendo à nossa volta. Tem tanta coisa acontecendo em nossa volta. Tantas coisas que nos acontecem à nossa volta e que às vezes nós não percebemos. Vimos algumas cenas ali. Da criação de Deus ao nosso irmão ao nosso lado, a uma criança, a uma flor, ao nascer do sol, ao barulho do mar. E às vezes a gente vive nesse mundo tão automático que nos faz correr a todo instante, todo dia, desde o amanhecer até o anoitecer. E a gente esquece o que realmente nós somos. Aonde a gente está? Por que eu estou aqui? E o meu presente? Estar presente. Estar presente aonde? Aonde eu estou. Se eu estou presente aqui nessa palestra agora doutrinária, eu tenho que estar presente nesta palestra doutrinária. Se eu estiver presente na minha família, com os meus entes, sentado numa mesa, jantando ou almoçando, fazendo alguma refeição, eu tenho que estar presente lá. Independente se os outros não estão, mas eu, como dever de ser cristã e seguindo a doutrina espírita, eu tenho que estar presente. Não com o celular na mão. Tenho que estar presente, sim, nas minhas dificuldades. Por quê? Porque são delas que eu vou retirar o aprendizado que eu necessito para me evoluir. Para retirar dali o que vai me sustentar, como eu disse, nessa existência e na próxima. Isso é o presente. Isso é vida. Vida não é passado. Vida é presente. É tirar o lixo que ele nos fala aqui da nossa mente. Esse lixo que nós carregamos, que o mundo nos coloca, que muitas vezes a gente quer, às vezes, influenciar para o bem, mas o mundo nos arrasta para o mal. Com informações, com notícias, redes sociais. Notícia ruim chega tão rápido, né? Notícia boa vem assim, né? Igual tartaruga. Não vem tão rápido. Mas a notícia ruim, meu Deus, não precisa tu nem abrir o celular. Já chega no seu ouvido. E é isso que a gente tem que, às vezes, saber o quê? Filtrar. Filtrar os nossos ouvidos. Não digo dizer filtrar tudo, esquecer, se isolar. Não, nós estamos aqui para aprender em coletividade. Fizemos parte da humanidade. Somos co-criadores da obra de Deus. Fizemos parte da obra. Se nós somos co-criadores, como diz André Luiz, nós temos também as nossas responsabilidades de fazer o mundo melhor. E como nos disse Cristo, sermos também o quê? Sal da terra e a luz do mundo. Isso é ser cristão. Ser o sal da terra
e a luz do mundo. Sal da terra, o que é? O que é sal da terra? O que o sal faz? O sal muda o sabor. Sal faz a diferença. Então é fazermos a diferença aonde quer que a gente esteja. É salgar com o nosso conhecimento do Evangelho as pessoas que nos rodeiam e que nós conhecemos. Ser a luz do mundo, levar a luz aos nossos irmãos. Levar o conhecimento, levar a alegria, levar o acalento, levar o conforto. Ser a luz, irradiar. É isso que Jesus nos pede. Mas não vamos nos importar também se nós não despertarmos nessa existência. Ou se nós não conhecermos tudo de uma vez só. Nós estamos aqui aprendendo. Aprendendo. Nosso planeta é um planeta escola. Jesus, os discípulos de Jesus foram também despertados. Sabemos que eles eram também espíritos imperfeitos. Eram escolhidos, mas eram imperfeitos. Eles foram despertados por Jesus no monte Getsemane. Na noite, na véspera, em que Jesus ia ser crucificado no outro dia. E Jesus saiu para o monte para orar. E eles ficaram ali, Pedro, Tiago e João. E Jesus diz aqui, vigiai e orai. E quando eu vou orar, fiquem aqui vigiando. E quando Jesus retornou, estavam os 3 dormindo. E Jesus acordou eles. E Jesus disse esta frase: vigiai e orai teus pensamentos, para não cairdes nas tentações. O que Jesus quer nos dizer com isso? Vigiai o que você pensa, para não fazer alguma ação que você não deseja e cair nas tentações do mundo. Ali os discípulos já estavam abatidos, desanimados, acreditavam que Jesus iria voltar, mas não sabiam, estavam meio assim. E daí quando a gente fica meio desanimado, a gente fica com sono mesmo e adormece. E Jesus, é como Jesus falasse assim para eles: despertem, vigiai e orai teus pensamentos, despertem para a vida, para o presente, para a oportunidade da existência, porque viver, meus irmãos, não é somente existir. Nós não estamos aqui somente para existir. Viver é muito mais que isso. Viver é uma dádiva, é uma oportunidade divina. Temos que agradecer esta oportunidade de nós estarmos aqui para evoluir. Temos dificuldades? Muitas. Muitas. Mas como nos diz Chico, tudo passa. Como nos diz Joana, a nossa existência aqui é como um pingo d'água no oceano. E a gente vai ficar se lamentando aí dia após dia após dia por causa de um problema. Vamos fazer ao contrário? Tentar reverter esse problema e saber o que eu vou aprender com ele. Mudar o nosso modo de pensar. E isso já vai mudar toda a nossa vida e nós vamos começar a nos transformar a nossa vida já pelo pensamento, que a gente sabe que o pensamento é tudo. Saiba, tem até um ditado que a gente fala: digas o que tu pensas, que eu te direi com que tu andas. Porque a gente sabe que o pensamento vai atrair aquelas entidades, os nossos irmãos que sintonizam com o nosso pensamento. Então o pensamento vai nos auxiliar muito aí também na nossa caminhada. Então seria essa mensagem, só complementando ali Dan Milan, do filme O Poder Além da Vida, se alguém quiser assistir. Hoje ele se dedica a fazer pelo mundo inteiro palestras sobre espiritualidade e autoconhecimento pessoal. Ele não é mais atleta há muito tempo. Então, para encerrar aqui, eu gostaria de dizer que não é nada de errado
né, a gente não despertar numa única existência, o importante é a gente estar presente em todos os momentos, enquanto estamos aqui encarnados, e aproveitar esta oportunidade divina. E que... já está na outra folha. Viver, até eu falei, né? Viver é aproveitar a existência, é muito mais que somente existir. Eu já tinha até falado. E saber enxergar com os olhos do espírito, da alma. Porque como a gente vive no automático, a gente olha muito com os olhos físicos. Fazer exercícios de começar a enxergar o mundo, a obra da criação com os olhos da alma, vai nos auxiliar muito também. Auxiliar a fazer esse exercício diário, meditações, nos ajuda muito. Tire 5 minutos do dia, feche os olhos, relaxe, pense e tente enxergar com os olhos da alma. Porque, meus irmãos, o essencial sempre será invisível aos nossos olhos. Quero agradecer a oportunidade dessa noite. Espero ter contribuído de alguma forma para auxiliar a caminhada de vocês. E agradeço a oportunidade do Laércio de estar aqui essa noite com todos vocês. Meu muito obrigada. Nós aqui agradecemos a Magali. A hora passa rápido realmente quando a coisa está boa. Uma mensagem tocante, com a sua energia, com o seu entusiasmo, com a sua emoção, e isso realmente faz com que nós não percebamos o tempo passar. Nossa gratidão a Magali, a todos que estão aqui, aos bons espíritos, mais uma vez nos aconchegando em torno da prece, para finalizarmos a etapa do trabalho da noite de hoje, lembrando do Mestre Jesus, nosso querido irmão maior, o príncipe da paz, o embaixador do amor, que deixou para nós a prece como referência para tantas outras, a qual vamos proferir neste momento. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino de amor. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa por caridade as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixeis, Pai, cair em novas tentações. Livra-nos de todos os males, pois que vosso é o reino, o poder e a glória para tudo sempre. Com esta prece, nós pedimos a permissão à espiritualidade maior para darmos por finalizada a exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja.